Davi foi rejeitado ao Samuel ter vindo à casa dele e ele não estar. Não foi convidado para o almoço, não foi convidado para a janta. Davi ficou cuidando das ovelhas do pai, dos negócios do pai. Os irmãos de Davi estavam na mesa, mas o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel disse: tem alguém que não está aqui? Então Jessé disse: tem o meu filho mais novo, mas ele está no campo, eu vou mandar chamá-lo. E quando vem, Samuel unge na presença dos seus irmãos, da sua família, do seu pai. E olha que tremendo isso, querido. Não é porque ele foi ungido, não é porque ele recebeu uma palavra profética de um juiz, de um governo, de um país, que ele se tornou rei imediatamente. Ele não foi ao trono depois de ser ungido. Ele continuou cuidando das ovelhas do pai. Ele continuou cuidando dos negócios do pai. E olha que tremendo isso. Os irmãos dele foram para a guerra. Os irmãos dele foram ser soldados no exército de Saul. Mas Davi continuou lá, cuidando das ovelhas. Não era para o pai de Davi ter separado ele, ter dito: não, você vai ser rei, você não pode mais cuidar das ovelhas. Você vai ser rei, você vai governar uma nação, você não pode mais ter cheiro de ovelha. Mas a própria família de Davi não reconhecia Davi. Às vezes nós vamos receber uma palavra profética, às vezes vamos ser como José, que tem sonhos proféticos, ou como Davi, que foi ungido, mas não reconhecido pelas pessoas. As pessoas vão ter dificuldade de reconhecer em você como um ungido de Deus, como uma pessoa de Deus, como uma pessoa capaz, como alguém, sabe, que vai fazer a diferença lá dentro da casa. Mas não tem problema, porque quem vai tratar de te levantar é Deus. Quem vai tratar de te recompensar é o Senhor, não é o homem. O homem faz promessas para você, o homem vai fazer promessas mirabolantes para você, mas a nossa confiança deve estar no Senhor. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Se você se apoia na promessa do homem, você falha. Mas se você se apoiar na promessa de Deus, Ele te levanta. Os irmãos de Davi estavam sendo celebrados, estavam no exército, foram convidados para o jantar com um juiz e com um profeta, com um governo, mas Davi foi rejeitado. Mas você nunca vê Davi se comparando com seus irmãos. Aqui está a chave, queridos. Pare de se comparar com seus irmãos. Pare de se comparar com as pessoas da sua família. Pare de se comparar com seus colegas de trabalho. Você não está vendo que isso está adoecendo o teu coração? Esse espírito de comparação não faz bem para você. Eu aprendi a caminhar na minha. Como assim caminhar na sua? Eu caminho na minha. Eu não fico me comparando. Eu tenho amigos, sabe, que têm um ministério muito maior do que o meu, vivem coisas muito maiores do que eu estou vivendo, mas eu caminho na minha, dia após dia. Eu faço o meu trabalho, eu faço o que Deus colocou no meu coração, e assim eu sigo, eu prossigo para o alvo. Nós não podemos ficar comparando nossos filhos com os filhos dos outros. Não podemos comparar o nosso casamento com o casamento dos outros. Não podemos comparar a nossa vida financeira com a vida financeira dos outros. Nós temos que viver a nossa caminhada, a nossa carreira. Era isso que Davi estava focado, em viver o que Deus tinha para ele. O que Deus tem para você é diferente do que Deus tem para o seu irmão. Por isso, não tem por que você viver frustrado, não tem por que você viver triste, não tem por que você viver, sabe, depressivo, pensando, sabe, que a sua vida não tem valor porque as coisas não aconteceram para você. Não aconteceram ainda, mas Deus está trabalhando. Corra a sua corrida. O propósito de Deus para a sua vida não é o mesmo que o deles. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Mantenha o foco no seu chamado, no que Deus tem reservado para a sua vida. Nas Escrituras, Pedro perguntou para Jesus: o que vai acontecer com João? Porque João era o discípulo amado, estava sempre com Jesus. Aí Pedro, metido, chegou para Jesus e disse: o que vai acontecer
com João. E Jesus disse: o que te importa? O que te importa que vai acontecer com João, que vai acontecer com Marcos, que vai acontecer com Tiago? Não tem nada a ver contigo, Pedro. Se eu quiser que ele viva para sempre, ele vai viver para sempre. Não foi isso que Jesus disse, mas foi essa a ideia que Jesus quis passar para Pedro. Sabe o que a gente quer? A gente quer se meter no chamado do outro. A gente quer se meter no destino do outro, na vida do outro. A gente quer se meter nos desígnios de Deus. Não se meta nos desígnios de Deus. Porque se Deus quiser levantar um mais do que você, Ele é Deus para fazer isso. Enquanto nós permanecermos com espírito de ciúmes, com espírito de inveja, com espírito de contrariedade, com aqueles que Deus está levantando, com aqueles que Deus está usando, com aqueles que Deus está oportunizando, que brilhem, que estejam à frente, nós não vamos crescer. Se você quer crescer, você tem que olhar para o seu chamado, para o seu propósito. Não se desfoque. Distração, grave isso, distração é foco quebrado. Diga para quem está do seu lado: foca no que é teu. Sabe, Deus, Ele permite que nós observemos a vida. Deus permite que a gente observe as movimentações dEle. Como que Deus está levantando uns, como que Deus está afastando outros, como Deus está trazendo alguns. Deus permite que a gente observe todas as movimentações. Agora, Ele permite você observar, mas Ele não permite você se distrair. Você tem que focar no seu chamado. Talvez você tenha um sonho de ser uma maquiadora profissional. Um exemplo. Você tem um sonho de ser uma maquiadora profissional. E você observa outras maquiadoras. E você diz: puxa, é isso que eu quero para mim. Eu vou começar a fazer vídeo igual elas fazem. Daí você faz 10, 100 vídeos e nada dá certo. E você pensa assim: meu Deus, acontece para ela, sou melhor do que ela, faço melhor do que ela e não acontece para mim. Você está caminhando olhando para o lado. Ninguém que quer andar para frente, caminha para frente por muito tempo e focado, olhando para o lado. Você pode ter pessoas como sua referência, mas o seu foco não deve ser nas pessoas. O seu foco tem que ser no chamado de Deus para a tua vida. Nós estamos com os nossos olhos, sabe, sempre girando, olhando para cá, olhando para lá, olhando para esse que cai, olhando para aquele que sai, olhando para aquele outro que não dá certo, olhando para aquele lá que está vencendo. Ei, o teu foco tem que estar aqui, ó, em Cristo. Agora, Davi, isso é tremendo, estava destinado a viver coisas maiores que os irmãos dele. Mas aconteceu primeiro para os irmãos, para depois acontecer com ele. Irmãos, tem gente que sai a léguas na sua frente. Tem gente que parece que tudo dá certo para elas assim, bum. Eu estava ontem vendo um documentário a respeito de um casal que em 10 anos a empresa deles se tornou uma empresa super valiosa de 47 bilhões de dólares. Em 10 anos. Tem gente que nem numa vida consegue muitas vezes, sabe, chegar a um patamar próximo disso. E daí a gente fica observando isso e começa a se comparar. E a gente pensa assim: meu Deus, e eu? O que é teu está guardado. Entende isso? Que o que é teu está guardado? Davi poderia ter relaxado, se desanimado, mas ele cuidou
daquelas ovelhas do pai, como se fosse a nação dele. E a Bíblia diz que quando veio um leão, Davi foi contra o leão. Quando veio o urso, Davi foi contra o urso. O pai não ia dar falta de uma ovelha. Se ele ouvisse a história de Davi, que o leão veio e abocanhou uma ovelha, ou que o urso veio e levou 2, 3 ovelhas, o pai não ia dar bola para isso, não ia dar atenção. Só que Davi lutou, porque tudo que Deus colocou na mão dele, ele era excelente no que fazia. Tem gente que quando começa a se desagradar de uma coisa, é um ditado popular aqui do sul, mas é a verdade: larga os cachorros. Você sabe o que significa isso? Começa a fazer de qualquer jeito, não chega no horário, começa a fazer birra, começa a dar petit, como diz. Começa a ser um problema, uma confusão, uma perturbação, porque alguma coisa não agradou a ele. Ei, você não está no caminho e na rota para subir, agindo dessa forma. Porque nós precisamos, como Davi, o que Deus colocar nas nossas mãos, faz com excelência. Faz com excelência. Quando eu assumi a primeira igreja, tinha 3 pessoas na igreja. 3 pessoas na igreja, 3. Tive que fazer um púlpito com os pedaços de um guarda-roupa. Coloquei uma toalha por cima. A igreja não tinha dinheiro para comprar cadeira. Daí tinha um irmão que trabalhava dentro do mercado nacional. E naquela época eles estavam descartando os paletes. Pegamos os paletes e fizemos bancos daqueles paletes. Só que tinha um problema, a madeira não era boa. Quem sentava num canto levantava as do outro lado.